E aí, galera, beleza? Estamos aqui de novo. Então, ó, aquele esqueminha lá que eu vou bolar aí com vocês, quem vê todos os vídeos vai entender isso. Então, ó, o Aziz Absaber, geógrafo famoso aqui no Brasil, vocês vão ver em livro toda hora, vão ver, às vezes em revista, tem artigos dele, é fácil de achar livro dele. Acho que todo mundo devia ler. Você quer entender um pouquinho do que o Brasil é, você tem que ler o Aziz. O Aziz, ele era geomorfólogo, ele trabalhava com a parte da geografia que estuda os relevos, tá bom? Então, o Aziz, eu conheci ele pessoalmente, assim, né? Eu tinha uma curiosidade muito grande de pesquisar sobre a Amazônia, e aí eu era xereta, eu ia lá na sala dele, lá na antiga reitoria da USP, para conversar com ele. Então, assim, eu ficava curioso porque nos livros dele falava de relevo, mas você tinha livros dele que falavam de outras coisas. Aí você falava, peraí, ele não é especialista em relevo? Por que ele fica falando de clima, fala de solos, fala de rio, fala de gente? E aí eu fui entender uma concepção de geografia diferente, tá? Ela tem um nome, né? Ele chama de domínios naturais do Brasil. Então, por exemplo, você vai para algum lugar, você pode decodificar o lugar. Então, assim, você vai olhar essas coisas. Para toda vez que for para algum lugar do Brasil, fora do Brasil, você quer começar a entender ele, se você seguir esse padrãozinho, aí você vai entender melhor o que o lugar é. Então, hoje eu vou falar de relevo. Então, assim, quando você olha no Brasil, a gente mora aqui no sudeste do Brasil, né? A maioria das pessoas que vão ver esse vídeo são daqui do sudeste do Brasil, alguns são meus alunos. Então, assim, aqui no sudeste do Brasil você fala, olha, tem montanhas. Tá bom. Eu moro na cidade de São Paulo, tem a Serra da Cantareira. Ah, é mais alto, zona norte de São Paulo. Quando eu vou para a praia, saindo daqui, né, da cidade de São Paulo, em direção à região leste, né, a leste da cidade de São Paulo, você chega em Mogi, vai chegar em Rio Grande da Serra, Santo André, e você vai ver montanhas. De repente a gente desce uma serra, a Serra do Mar. Tá? A serra é uma forma de relevo, então você vai ter um relevo que você sobe e depois ele fica relativamente plano em cima, né? Tá? Se fosse uma montanha, você subiria e desceria, tá bom? Então a gente tem serras aqui no litoral do Brasil. Quando elas se formaram, as rochas dessas serras, elas são antigas, elas são do pré-cambriano. A maioria das serras aqui do litoral leste, sudeste do Brasil, elas são de 2,2 bilhões de anos atrás. Elas são bem velhinhas, tá? Isso para a Terra é bem velho. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Para você ter ideia, assim, os Andes, que são montanhas muito grandes aqui, que estão no Peru, no Chile, tem 7 milhões de anos. Então elas são muito mais novas. Você vai ver lá o Everest também, tem mais ou menos essa idade. Né? Então, as grandes montanhas são novas, isso é meio um padrão, tá? Montanhas grandes, muito altas, assim, 7, 8, 9 mil metros, são jovens. As montanhas velhas, elas gastam, elas ficam estáveis. Então, as nossas montanhas aqui do Brasil, elas foram gastas. Quem que gastou? Os processos de erosão, tá? Vento, chuva, seres vivos, calor, o tempo propriamente dito, tá? Então, assim, tudo isso vai pegar uma forma de relevo que é uma montanha e vai raspar ela, vai virar areia e argila, né? O que sobra disso, né? E isso vai parar em algum momento no mar, tá? Então, a gente predomina aqui no Brasil as serras, né? A gente tem o Planalto Brasileiro, que é uma enorme placona de rochas, que é metade do território brasileiro, e ela foi gasta durante um tempão. Mas aí você pode pensar, poxa, fui no interior de São Paulo, aí eu estava perto ali de um rio pescando e eu não vi nada de rochoso, só vi um monte de areia. É claro, existem lugares que predomina a deposição, não a erosão. Os lugares mais baixos vão concentrar águas que trazem areia, vento, que traz areia, traz argila, traz mais areia, né? E a água da chuva, das inundações, vai levar as partículas, o material particulado, a se depositar em algum leito de rio e posteriormente no leito do mar e eventualmente numa praia também, tá? Então, assim, no Brasil predomina a erosão, porém existem lugares que têm deposição. Os lugares que têm deposição de areia ou argila, a gente chama de planície, tá bom? Ah, a planície amazônica é assim? A planície amazônica é assim, é uma enorme região
plana, onde tem um montão de areia. Tem rocha ali perto? Se você começar a cavar no leito do rio em direção às partes mais profundas, eu sei que em Anavilhanas, que é ali no Rio Negro, você tem que cavar 400 metros até chegar em rocha. Então tem rocha lá no fundo? Tem, mas é bem no fundo, tá? Antes disso é uma massa de areia e de argila. O Pantanal também é assim, né? O Pantanal também é uma zona de deposição, tá? Então, lugares onde deposita areia e argila, a gente chama de planície, tá? A gente tem montanhas grandes no Brasil, depende do padrão. O que você chama montanha grande? Alguns alunos perguntam, mas não tem montanhas com neve em cima. Até cai neve aqui no Brasil, mais para o sul do Brasil, em alguns dias específicos do ano, na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha, cai neve, só que ela derrete no outro dia, porque as nossas montanhas altas aqui da Serra do Mar têm 1.500 metros de altura. E elas precisariam ter 3.000 metros de altura para a neve cair e ter a temperatura adequada para a neve não derreter no outro dia. A gente chama isso de neve eterna, tá? Então a gente não tem montanhas tão grandes assim para ter neve eterna, tá? Então a gente vai ter montanhas mais baixas, que são tradicionais aqui. Onde é parecido com isso que a gente tem aqui? A maioria do relevo africano é parecido, até porque a África e a América do Sul estavam juntas, né? Elas faziam parte da Gondwana, que era um supercontinente que tinha a Antártida, a Índia, a Austrália, Madagascar, faziam parte desse continente. Tá, então, ó, serras, algumas montanhas, planícies, aí tem algumas paisagens de exceção, que nem se você for lá para o centro-oeste brasileiro, você vai ver as chapadas. O que são as chapadas? Algum lugar que acumulou areia e argila durante muito tempo, lá na Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, você tem chapadas que são do Devoniano, elas são de 400 milhões de anos atrás. Então acumulou areia, acumulou argila, acumulou areia. Aonde acumula areia e argila? Perto de um lago, perto de um rio, tá bom? Mas você fala, mas agora tá alto. Sim. Então, imagina que todo o relevo era assim, só que em algum lugar ele tinha um pouco mais de resistência e tudo que estava em volta foi gasto e ficou baixo. Aí aquele relevo que era todo aqui, ó, era todo da mesma altura, uma parte foi gasta, a parte menos resistente foi gasta. Aí quanto tem de diferença daqui que foi gasto para cá, onde não foi? 300, 400 metros de altura. Então você vai ter uma massa de areia e argila que ficou acumulada e alta, tá? Isso a gente vai dar o nome de chapada. Então, tem a Chapada dos Guimarães, tem a Chapada dos Parecis, a Chapada Diamantina. Então são relevos que têm origem sedimentar, mas por erosão diferenciada, eles ficaram com uma altitude diferente. Outra coisa que é comum a gente ver, se você viajar pelo interior do Nordeste brasileiro, a gente tem os Inselbergs. Mas eu ouvi falar de iceberg, que é uma berg, montanha, iceberg, montanha de gelo. Então o que é um Inselberg? Uma montanha de rocha. Peraí, a mais famosa de todas é o Pão de Açúcar, tá? Então o nome em geomorfologia para isso é batólito. É uma massa de rocha super resistente, que mesmo com a erosão de bilhões de anos ela não gasta. Então assim, tem aquela bolota de rocha. Tudo que tinha em volta era frágil. Então, durante 2 bilhões de anos, o que tinha em volta foi gasto. Porém, lá, como era muito resistente, ela fica alta, porque tudo que foi em volta foi gasto. Tá? Onde tem muitos batólitos no litoral do Rio de Janeiro, a gente encontra eles. Então, a gente vai chamar eles de pães de açúcar no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. E se você for para o interior do Nordeste, você vai encontrar muitos batólitos. Você está andando no interior do Ceará, no interior de Pernambuco, você vai ver uns pães de açúcar. Só que lá eles têm outro nome, eles chamam serrotes, tá? Então são massas de rocha super resistentes e que elas resistiram à ação de erosão de bilhões de anos. Então, quando a gente olha elas hoje, a gente fala, nossa, é mais alto. A impressão que a gente tem é que algo levantou elas. Na verdade, tudo que tinha em volta foi gasto. E tudo que tinha em volta foi gasto, aquele lugar ficou mais alto, tá? Então, ó, Inselbergs, né? Os pães de açúcar, as serras, que nem a gente tem a Serra do Mar, as planícies e, por último, os planaltos, né? Então, o que é o planalto? É um plano alto, então é uma massa
de rochas muito grande por ser resistente. Por exemplo, o interior do Paraná, interior de São Paulo, tem muitas montanhas mais ou menos com a mesma altura. Então, quando você viajar para o interior de São Paulo, interior do Paraná, um pedaço do interior de Minas Gerais, olha que mais ou menos a maioria das montanhas tem a mesma altitude. Não tem nenhuma que é um pouco diferente, assim, muito maior. É raro isso, tá? Tem aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, tem a Pedra do Baú. Você fala, ela é mais alta. Provavelmente ela era mais resistente e ela continuou em evidência, tá? Mas tudo que tinha em volta, se você vai ali naquela região da divisa de São Paulo com Minas, você vai ver que mais ou menos todas as montanhas têm a mesma altura, tá bom? Então, ó, relevo. Depois a gente vai falar de rio, vai falar de solos e vai falar de vegetação, tá bom? Se inscreve aí no canal. Obrigado de novo. Valeu!